disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, seu Deus. Diga comigo: seu Deus. Pois ouvimos a sua fama e tudo que ele fez no Egito e tudo que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra disseram: levem com vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, e façam uma aliança conosco. Este pão nós pegamos em nossas casas, quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora ele já está seco e bolorento. Estes odres eram novos quando nós os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados, e nossas roupas e sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então os israelitas aceitaram os alimentos dele e não pediram conselho ao Senhor. Diga comigo: aceitaram os alimentos e não pediram conselho ao Senhor. José concedeu-lhes paz e fez aliança com eles para lhe poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso como juramento. Ao fim de 3 dias, diga, ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eles eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades dele, e no 3º dia, e as cidades deles eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate Jearim. Os filhos de Israel não atacaram, porque os chefes da congregação haviam, diga comigo, jurado pelo Senhor, o Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. Então os chefes disseram a toda a congregação: nós juramos a eles pelo nome do Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Isto, porém, lhe faremos: vamos deixá-los viver, para que não venha, diga comigo, a grande ira sobre nós, por causa da aliança que fizemos com eles. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez pela palavra que foi trazida. Deus, prepara o nosso coração para receber a tua palavra como terra fértil, para que a partir de agora, Senhor, nós possamos caminhar na direção do Teu Espírito, fazendo aquilo que precisa ser feito, balizados por aquilo que é a Tua palavra. Senhor, que nós não venhamos nos precipitar naquilo que é o nosso sim, nem naquilo que é o nosso não. Antes que nós venhamos fazer aquilo que lhe apraz e possamos consultar ao Senhor antes de qualquer decisão. Assim nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. A palavra que acabamos de ler vai dizer que as conquistas de Josué sobre Jericó e Ai deixou o povo gibeonita preocupado. E com isso, eles armaram uma estratégia para que eles pudessem enganar Josué. Porque eles sabiam que o próximo a ser atacado e a cidade a ser sitiada seria a deles. Então o medo fez com que eles promovessem aquilo que era uma estratégia para que pudessem fazer aquilo que era o engano a Josué. O que eu entendo com isso? Todas as vezes que o Senhor nos traz uma vitória extraordinária, o Senhor muitas vezes nos direciona a levantar os muros, para que nós não estejamos desprotegidos contra aquilo que são os ataques e as ciladas de Satanás. Todas as vezes que Deus vai trazer um presente para as nossas vidas, Deus vai requerer de nós um posicionamento diferente. Sabe por quê? Satanás, ele não vem travestido daquilo que nós temos medo. Ele vem muitas vezes demonstrando aquilo que nós queremos. Então, Deus é um Deus intencional naquilo que faz. Ele sempre traz o alerta daquilo que nós precisamos. O versículo
o versículo 4 e 5 diz sobre aquilo que são as astúcias que eles promoveram. Primeiro, eles se fingiram de embaixadores e depois eles levaram com eles pão bolorento, pão seco, botaram roupas rasgadas para fingir que vinham de um lugar distante. Por quê? Porque o povo de Deus não podia fazer aliança com aquele povo que morava perto. Então, antes de acontecer qualquer coisa, Deus alerta aquilo que nós somos para que nós tomemos providência com relação àquilo que virá. E aí, o que a gente faz? Muitas vezes, desapercebido daquilo que é a direção e a voz de Deus, a gente acaba caindo naquilo que são as astúcias de Satanás. E aí, o que eu aprendo? Muitas vezes, nós somos ou seduzidos ou enganados por aquilo que nós vemos. Porque há uma diferença entre enxergar e entre ver. Uma vez que eu vejo, eu enxergo, eu percebo, mas quando eu vejo, eu faço a observação daquilo que está sendo trazido. E Josué não se atentou para aquilo que estava diante dos olhos dele. Josué foi não seduzido, mas foi enganado por aquilo que aparentemente era de verdade. E aí a gente precisa viver dentro de uma direção de Deus, porque nem tudo aquilo que parece é. E muitas vezes nós estamos sendo enganados por causa daquilo que nós imaginamos que seja. E não é. E aí a palavra vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. E Deus vai mostrando para Josué a questão da obstinação do coração. Muitas vezes nós queremos tanto uma coisa que nós não nos atentamos e ficamos obstinados ao ponto de: eu estou vendo, eu não estou percebendo, mas eu quero. E muitas vezes a gente acaba tomando decisão que compromete não só aquilo que nós somos, mas uma estrutura toda que vem abaixo daquilo que nós somos. Porque a decisão de Josué não comprometeu só aquilo que ele era e o exército de Israel. Comprometeu toda uma história e toda uma nação depois. A gente vai caminhar e vocês vão entender. O versículo 9 vai dizer o seguinte: eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor. Aí lembra que eu pedi vocês para falarem comigo? Eles aceitaram o quê? Os alimentos. E depois de aceitarem os alimentos, eles fizeram o quê? Uma aliança. Mas antes disso, eles não consultaram ao Senhor. Sabe o que eu penso e o que eu percebo? Muitas vezes a gente está como Josué. O mesmo Josué que lá no capítulo 1, Deus precisou falar para ele assim: seja forte e corajoso, porque ele veio após um grande líder. É o mesmo Deus que está falando com ele: presta atenção naquilo que são as alianças que você está fazendo, para que você não venha comprometer aquilo que é o propósito que eu estabeleci para a sua vida. A paternidade de Deus é uma linha muito tênue. Uma vez que você decide acreditar, entende aquilo que Deus é na sua vida, é extraordinário, mas coloca numa posição de risco, tanto quanto não saber aquilo que nós somos em Deus. O mesmo Josué, que no princípio tinha medo, e Deus precisou afirmar aquilo que ele era: seja forte e corajoso. Está fazendo algo sem buscar uma direção de Deus, trazendo consequência para aquilo que era a vida dele e de outras pessoas. E muitas vezes a gente está assim. Nós temos uma vida em Deus, nós temos uma vida de direção, nós temos uma vida de oração, e muitas vezes fazemos com pessoas alianças sem consultar a Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos entendidos demais, porque nós somos filhos. Nós vemos um momento da igreja em si, de toda a igreja brasileira, em que nós somos ensinados que nós somos cabeça e não cauda. E quem nasceu como cabeça, quem nasceu para ser cabeça faz o quê? Governa. Mas até para a gente estar numa posição de governo, a gente precisa ter direção de Deus para estar lá. Eu não posso estar em um lugar sem ter primeiro preparo e sem ter direção de Deus. Até para estar numa posição de governo, eu preciso ser estabelecida por Deus. E quando Deus me estabelece para tomar decisão nessa posição de governo,
eu preciso ter direção de Deus e eu preciso consultar o Senhor antes de tomar qualquer decisão, antes de fazê-lo. Josué não busca o conselho de Deus, não vai até o Senhor para perguntar se era isso mesmo que precisava ser feito, e vai lá no versículo 15 e faz a aliança com os gibeonitas. Só que há uma diferença entre aliança e contrato. Contrato é feito entre duas partes. E uma vez que eu faço contrato com alguém, quando uma das partes quebra o contrato, eu tenho a liberdade de poder me desfazer daquilo que foi feito, certo? Uma aliança não. Porque todas as vezes que nós fazemos uma aliança com Deus e nós descumprimos o combinado, nós sofremos. Sabe por quê? A aliança, quando ela é feita diante de Deus como foi feita, e como Deus como testemunha, ela é irrevogável, irretratável e inviolável. Muitas vezes, sem direção de Deus, nós estamos fazendo aliança com pessoas que não têm estrutura para estar na posição que nós estamos e nem viver aquilo que nós vivemos, e acabamos comprometendo aquilo que é o propósito de Deus, tanto na nossa vida quanto na vida da pessoa. Sabe por quê? Tem muita gente que é de Deus. Tem muita gente que foi feita para crescer, prosperar, crescer, frutificar, mas tem muitas pessoas que não fazem parte daquilo que é o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E quando eu insiro uma pessoa naquilo que é no meu propósito, na minha história, sem consultar Deus, eu gero um problema. Porque a pessoa não tem estrutura, muitas vezes nem emocional, nem espiritual, nem financeira, e nem uma construção de caráter feita em Deus para poder sustentar aquilo que nós carregamos. E muitas vezes nós estamos entregando na mão de outros aquilo que o Senhor confiou a nós. E quando eu faço isso, eu comprometo não só aquilo que eu sou, mas eu comprometo a vida do outro. Você acha que quando você faz uma aliança com alguém... Ontem a gente teve o encontro de casais aqui, a gente falou sobre algumas coisas, inclusive isso. Quando nós decidimos casar, nós fazemos uma aliança. Independente daquilo que o nosso cônjuge faz ou pense, é um posicionamento nosso decidir permanecer fiel àquele que nos chamou. Porque a nossa aliança primeiro não foi feita com aquilo que é o homem, a nossa aliança foi feita primeiro com aquilo que é o Senhor. Então, independente do posicionamento do outro, é o meu posicionamento que vai estabelecer aquilo que eu sou e aquilo que o outro é. E muitas vezes a gente, sem consultar, a gente está trazendo pessoas para aquilo que é a aliança. Bispo, é errado eu me relacionar com pessoas, é errado eu ter relacionamento com pessoas que eu amo? Não. As pessoas que nós amamos são pessoas extremamente importantes para nos balizar em algumas coisas, para ser senso de direção. Mas há uma diferença entre amar e trazer para dentro, trazer para aquilo que é a sua realidade, para aquilo que Deus preparou para você. Tem algumas pessoas que eu amo, que eu carrego para a vida, mas não são pessoas que eu uso como balizador. Primeiro, porque tem uma vida desregrada. Segundo, porque não vive princípios. Terceiro, porque não tem maturidade para conhecer de verdade aquilo que eu sou. Tem pessoas que se assentam à minha mesa, tem pessoas que conhecem a Regina antes da pastora e que me aceitam, me balizam, me corrigem em amor. Tem pessoas que não têm estrutura para isso. E muitas vezes nós estamos assentando na mesa com pessoas, fazendo aliança com pessoas que não têm estrutura para suportar e proteger você quando você não estiver na mesa. E muitas vezes a gente está inserindo pessoas dentro daquilo que é o contexto ao qual Deus estabeleceu, assim como Josué fez. Eles não faziam parte do propósito. Eles seriam aqueles que seriam atacados para que o povo de Deus tivesse mais uma vitória, ser entregue para o povo de Deus. Mas o povo de Deus não entendeu e o líder não entendeu, foi lá e fez uma aliança e fez o quê? Comprometeu aquilo que era o propósito. E muitas vezes nós estamos fazendo isso. Na nossa vida profissional, na nossa vida emocional e na nossa vida espiritual. Sabe por quê? Quando eu coloco uma terceira pessoa que não foi convidada para estar naquele lugar, eu comprometo o propósito. Se eu coloco uma outra pessoa dentro daquilo que é o propósito que o Senhor tem,
eu não vou viver a plenitude daquilo que Deus tem para mim, para aquilo que eu fui gerada para ser e fazer. E nós estamos fazendo isso. Isso serve para casamentos. Muitas vezes nós estamos trazendo pessoas para aquilo que é a nossa realidade de casal, pessoas que não têm estrutura para suportar aquilo que você é e às vezes expõem aquilo que você é. Sabe por quê? Uma coisa é eu na intimidade com o bispo como meu marido. Ele é meu marido, mas antes de ser bispo, ele é homem. Eu conheço o bispo como homem. Talvez vocês não tivessem estrutura para conhecê-lo, como vocês também não teriam estrutura para conhecer aquilo que eu sou como mulher, mas ele foi preparado para aquilo que eu sou e eu fui preparado para aquilo que ele é. E às vezes a gente está fazendo isso, está trazendo para o nosso Éden. Minha casa é meu Éden. Então lá, aquilo que é a minha aliança estabelecida por Deus, aquilo que o Senhor me entregou como princípio, como promessa, na minha casa só entra quem eu confio. Sabe por quê? As pessoas muitas vezes vão, não é porque te amam, não é porque querem orar por você, com você, não é porque querem te direcionar, é porque querem ver para falar daquilo que viram. E a gente muitas vezes está inserindo esse tipo de pessoa no contexto daquilo que é a nossa realidade. Muitas vezes eu tenho uma empresa e aí Deus me deu um sonho, um projeto, não vou construir, vou abrir uma loja, vou fazer aquilo que Deus me direcionou, mas eu tenho tanto medo de fazer sozinho, não consulto ao Senhor, aí eu vou buscar um sócio. Sabe o que acontece? Eu acabo comprometendo, porque aquilo que Deus entregou para mim, o outro não tinha estrutura nem emocional, nem espiritual e nem financeira para sustentar. E sabe o que acontece? Você quebra. Porque você não consultou o Senhor antes de tomar a decisão. Sabe por quê? Não, mas eu sou filho de Deus, eu sei aquilo que Deus é em mim, então eu vou decidir. Não. A Bíblia diz que quando Jesus foi escolher os 12 discípulos, ele vai para o monte e ele ora. Depois de orar, ele foi e decidiu quem andaria com ele, quem sentaria com ele à mesa. Até para caminhar conosco, a gente acha que não, mas até para caminhar conosco, as pessoas precisam ter direção de Deus. Nós precisamos orar para trazer pessoas para aquilo que é a nossa mesa, porque senão a gente vai comprometer aquilo que é a história de vida que o Senhor construiu. Muitas vezes nós estamos trazendo embaraço. A gente está trazendo embaraço para aquilo que é a nossa casa. Aí você não sabe porque você está brigando demais. Você não sabe porque o filho está com problema demais. Você não sabe o que está acontecendo no reino espiritual. Funciona à medida que nós andamos no físico. As coisas acontecem espiritualmente para se materializar no físico. Mas quando eu me movimento no físico, o reino espiritual libera. Tanto para o bem quanto para o mal. Deus não ouve oração sem propósito, não. É oração contrária, como as pessoas dizem. Mas Satanás ouve. E uma vez que você envolve alguém dentro daquilo que é o projeto que Deus preparou para a sua vida, essa pessoa vai trazer embaraço. Deus não vai trazer problema para a sua vida, porque o nosso Deus é bom. A Bíblia diz que a natureza dele é boa, ele é bom, ele é amor. Só que Satanás não é bom. Ele é o pai da mentira. E muitas vezes, sabe o que Satanás está fazendo? Está utilizando daquilo que é a palavra para nos seduzir, para fazer com que a gente faça aquilo que não é para ser feito. Porque nós somos assim, nós somos humanos, e muitas vezes o fato é que a gente acha que sabe demais, que a gente não precisa consultar ao Senhor para fazer as coisas. Nós precisamos. A nossa dependência vem daquilo que Ele é e precisa vir daquilo que Ele é. E como nós temos um Deus intencional naquilo que Ele faz, e Deus já sabendo daquilo que poderia acontecer, vou abrir aqui. Lá em Êxodo 34, versículo 12 diz assim: abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Lá em Êxodo 34, antes de Josué chegar, foi depois, Josué foi depois. Deus já sabia do que aconteceria, Deus já estava trazendo uma ordem, uma direção. Não façam aliança para que vocês não caiam numa armadilha no meio deles.
Versículo 15 diz assim: não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que, em se prostituindo com os seus deuses e lhe sacrificando, alguém os convide a comer dos seus sacrifícios. Deus, a gente só vê aquilo que é o momento, Deus vê além. Então, como Deus já tinha visto o que poderia acontecer, Deus traz um alerta. Não faça aliança. Não faça aliança, porque isso vai ser embaraço para você. E uma vez que você cai no embaraço desse, como eu disse, a aliança é irretratável, irrevogável e inviolável. Uma vez que você fez e chamou a Deus para ser testemunha daquilo que é aliança, você não pode quebrá-la. Porque do mesmo modo que você fez sem consultar o Senhor, você vai ter que ser homem e mulher suficiente para sustentar as consequências daquilo que foi a sua decisão. E muitas vezes nós estamos vivendo colheitas, tá? São colheitas. Muitas vezes a gente responsabiliza Deus por causa daquilo que são as nossas escolhas. As nossas escolhas determinam as nossas circunstâncias. Não é responsabilidade de Deus aquilo que foi uma atitude que eu tive sem pensar e sem consultar. Deus é responsável, Deus se responsabiliza por causa daquilo que Ele fala, não por causa daquilo que eu sinto. Uma vez que eu vejo, me atraiu, me seduziu, e eu vou tomar aquilo para mim como se fosse meu, é responsabilidade minha. Deus não falou nada comigo. Nós estamos responsabilizando Deus por causa daquilo que são as nossas decisões. E deixa eu te falar, a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Não tem como eu plantar uma coisa e colher outra. É a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Só que nós precisamos ser inteligentes. Nós temos um Deus intencional e nós temos um Deus que é extremamente habilidoso. Ele nos ensina, plantou, te apresse em colher. Porque é óbvio, o perdão vem por causa daquilo que são as escolhas erradas. Mas a consequência daquilo que foi a decisão que eu tomei vem, é colheita. Quando você faz uma compra, você não paga? Não paga? Tudo que nós decidimos pagar para ver, nós vamos ter que colher daquilo que nós pagamos. É como se fosse pagamento. Você não decidiu, você vai receber por aquilo que você comprou. E é sobre isso. E a gente vai para a presença de Deus, muitas vezes responsabiliza Deus por causa daquilo que foram as nossas escolhas. Só que não é responsabilidade de Deus a colheita. E aí, o povo fica chateado. E vai conversar com Josué e com o povo da congregação. Vai reclamar porque eles fizeram, descobriram. Era mentira, não era aquilo que nós imaginávamos. Eles nos enganaram. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Satanás, ele nunca vai te entregar aquilo que você não deseja. Ele nunca vai te apresentar aquilo que você não precisa. E esse é o nosso engano muitas vezes. Satanás muitas vezes vai vir no seu momento de maior necessidade, vai te entregar aquilo que aparentemente é. E nós precisamos ter sabedoria em Deus, vida em Deus, para discernir aquilo que é e aquilo que não é. Satanás é um anjo de luz, foi travestido. Ele pode se transfigurar e voltar na figura só. Satanás não quer aquilo que você tem, ele quer ser aquilo que você é, mas como ele não consegue, ele vai querer destruir aquilo que é o seu lugar em Deus. E muitas vezes a gente não entende, e a gente fica paralisado naquilo que são as nossas concupiscências. Concupiscência é desejo desenfreado, aquilo que a gente deseja muito. Satanás vai trazer em um prato para nós, por causa da necessidade. Então todas as vezes que eu desejo algo demais, eu preciso voltar o meu coração para o Senhor e falar: Deus, é isso mesmo? Ou isso é só o desejo do meu coração, de forma desenfreada? Porque muitas vezes a gente acha, queridos, que aquilo que a gente está vivendo é bênção. O bispo costuma dizer uma coisa e é fato, ele é bênção para mim. Ele é bênção para ser meu marido.
Muitas vezes a gente quer uma coisa que não cabe naquilo que é a nossa realidade. Ontem a gente brincando, conversando com os casais, eu só tenho uma fala mansa, mas eu não sou. E é verdade. Mas Deus me deu um homem que conseguisse me governar. Deus me entregou um homem que conseguisse me governar. Sabe por quê? Eu não sou mandona, mas eu gosto de ter as coisas muito, sabe? É assim, não é. Se Deus não me convence, Ele não me posiciona no meu lugar. Se eu disser que isso aqui é branco, isso aqui é branco. Pirracenta não, mas teimosa eu sou. Então, assim, se eu não tiver alguém para me conduzir Ele, como primeiro meu marido, depois meu pastor, meu sacerdote, eu também acabo tomando decisões que não são para eu tomar. Então, por isso que a gente precisa buscar Deus. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi muita coisa assim no sentido de uma roupa que eu vou comprar, eu oro. Uma pessoa que eu vou abençoar, eu oro. Um lugar que eu quero ir, eu oro. Sabe por quê? As pessoas ficam assim, mas por que orar tanto? Porque Deus pode me trazer livramento em um lugar, pode ter um acidente naquele lugar, pode haver uma armadilha naquele lugar. E muitas vezes as pessoas falam assim, você precisa aprender a decidir. Não, eu preciso aprender a decidir em Deus. Porque aquilo que Ele me fala, Ele me garante. E muitas vezes a gente está assim, tomando decisão sem consultar a Deus. Um dia a pastora Bruna foi pregar, isso é um testemunho para vocês entenderem como é isso sério. Acho que foi em Minas, não foi, pastora? Do tiroteio. E a pastora Bruna foi num lugar convidada pela igreja, para que ela foi pregar, e estão lá sentados, todo mundo comendo. Aí de repente, pastora Bruna é igual bispo, profeta, aí tem hora que dá uns negócios que eles fazem assim. Aí tá assim na mesa, comendo aí. Vocês entendem, né, gente? É assim mesmo. Aí diz que ela ficou assim, aí pessoal, o que foi, pastora? Ela, vamos sair daqui agora. O pessoal, não, pastora, vamos comer. Ela, vamos sair daqui agora. Não terminaram de comer, levantaram e saíram. A hora que eles saíram, que eles estão dando a volta no carro, o que aconteceu? Um tiroteio no lugar que eles estavam. Aí você pensa, se tivesse consultado, Deus precisaria ter livrado? Não. E é muitas vezes isso que está acontecendo. A gente está buscando por livramento, ao invés de buscar por direção de Deus. É muito mais fácil eu buscar a direção que eu preciso seguir do que eu buscar o livramento depois de eu ter decidido sem consultar a Deus. E a gente está fazendo isso. E aí, há pelo menos duas razões para a gente não fazer aliança sem consultar a Deus. Por quê? A primeira é proteção. O mais fraco busca proteção do mais forte. Se o mais fraco está em um problema, você como mais forte vai ter que defendê-lo. Foi isso que aconteceu com Josué. Uma vez que ele estava na posição de mais forte, aquele que era mais fraco foi procurar para se aliançar com ele, para que eles não sofressem aquilo que já era uma ordem de Deus. Porque a ordem de Deus era para que eles entrassem e tomassem. Uma vez que você faz aliança com alguém que vem buscar proteção como eles fizeram, você fica responsável por protegê-lo contra os inimigos dele, que às vezes nem eram seus inimigos. Nós trazemos para a nossa vida a responsabilidade de proteção e muitas vezes contraímos inimigos que não eram nossos, porque nós decidimos proteger alguém que estava fora do propósito. E a gente se compromete. Porque suponhamos que o inimigo do seu inimigo é um inimigo de Deus. E aí, como é que você fica? Uma coisa é você cair na mão de Deus. Não, na mão do diabo. Deus vai lá e te tira. Na mão do homem, Deus te socorre. Mas se tu cai na mão de Deus por causa de alguém, quem vai te tirar de lá? No nome de quem, criatura, você vai sair? Porque uma vez que eu tenho direção de Deus para fazer, não. Eu te coloquei, pode estar doendo, mas eu vou te tirar daí. Uma vez que você faz as coisas sem direção de Deus, você vai no nome de quem pedir ajuda? E a gente muitas vezes está sendo inconsequente com relação a isso. Outra coisa, outra razão é a igualdade.
Quando eu faço aliança com Deus, eu preciso assegurar ao outro respeito mútuo. E eu não digo só respeito de respeitar, é de protegê-lo e respeitá-lo ao ponto dos inimigos que são deles, mas não são meus, o respeitá-lo também. Sabe aquela pessoa que é extremamente desorganizada na vida? Não tem um caráter construído, não tem uma vida balizada em Deus, não tem uma vida que é direcionada pelo Espírito dentro de uma ação da palavra e te pede ajuda, e você vai lá e ajuda, você compra a guerra dessa pessoa. E aí essa pessoa tem treta com todo mundo, porque é mau caráter, é desonesto, é um cara que não tem consciência de família, é uma pessoa que mente, é uma pessoa que não tem princípio. E aí as pessoas começam a questionar você, porque uma pessoa que tem direção, uma pessoa que tem postura de Deus, uma pessoa que é balizada pela palavra, se aliança com uma pessoa que não tem nada daquilo que Deus é. E muitas vezes a gente está comprando a briga do outro sem saber, porque nem tudo que parece é. Eles foram enganados. E muitas vezes Deus está assim, ó, batendo na nossa porta. Faz isso não. Ele é bom, mas para mim, eu estou tratando ele, ainda não é tempo, espera. Se você fizer isso agora, você vai comprometer aquilo que você é e aquilo que ele é, porque ele não tem estrutura ainda de estar na posição que você está. E às vezes a gente está trazendo a força, assim, ó, a pessoa para o lugar ao qual Deus nos estabeleceu para estar. Ah, bispa, mas eu não posso ajudar as pessoas, deve. Mas até para ajudar pessoas que estão no lugar que elas estão, a gente precisa de direção de Deus, porque às vezes você está tirando de um lugar uma pessoa que decidiu estar por falta de sabedoria e administração. Nem tudo aquilo de ruim que nós vemos na nossa vida emocional é colheita. Foi plantio de outra pessoa, a aliança é isso. Muitas mulheres sofrem emocionalmente, não por causa daquilo que é uma decisão dela atualmente, mas foi uma decisão de teu parceiro. Decidiu, pagou para ver? Sabe as moças solteiras? Quem está solteira aqui ainda? A moça solteira, como o rapaz solteiro. Bispo, bispa, tô orando por fulano de tal. Aí a direção que a gente recebe, tá? E a gente não fala daquilo que a gente sente, não, é daquilo que a gente recebe. Isso não é para você. Sai disso. Isso é embaraço, isso é engano. Não, bispa, mas eu quero, eu tô tão apaixonada. Você teve a direção, não teve? E aí vai lá, se arrebenta. Aí depois vem, a gente tem que cuidar dos cacos. Aí tem que te colar. Porque você não ouviu a direção que foi dada por Deus. Porque você trouxe para a sua vida alguém que não faz parte do propósito que Deus tinha para você. Agora é. Agora você vai ter que aprender a conviver com aquilo que é a sua realidade. Porque a aliança ela é inviolável. Você não pode quebrar aquilo que Deus estabeleceu. E você está trazendo problema. E foi isso que Josué fez, não consultou? Espera aí. Então agora você vai viver o peso daquilo que foi a sua decisão. Quando os homens faziam uma aliança, eles chamavam Deus para testemunhar. Eles chamavam Deus para testemunhar. Depois vocês olham lá a referência. Eu vou falar para vocês. E assumir o compromisso de que Deus poderia fazer com eles o que Ele quisesse, se eles quebrassem a aliança. 1 Reis, depois, vocês olham, 1 Reis 2:23. Uma vez que o povo de Deus chamava Deus para uma aliança, o Senhor está aqui. Se eu quebrar essa aliança, o Senhor pode fazer comigo o que o Senhor quiser. Só que olha só, como aquilo que são as nossas escolhas determinam não só as nossas circunstâncias, mas da nossa casa, daquilo que nós somos, daquilo que é uma geração futura. Josué fez uma aliança sem buscar direção de Deus. Só que depois dele vieram outros.
como por exemplo Saul. Saul quebrou a aliança que Josué tinha feito. Saul era especialista em fazer isso de vez em quando. Ele fez e quebrou a aliança que foi estabelecida por Josué com Deus, não foi? Foi com os gibeonitas, mas foi Deus como testemunha. Ele poderia quebrar? Não. Você sabe o que eu acho interessante? Olha só, nós juramos a Ele pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Uma vez que você faz a aliança com Deus, você livra o outro, mas você se põe em posição de risco. Porque se você decide quebrar essa aliança que foi feita, o outro não vai ser penalizado, mas você vai. Porque você, conhecendo a Deus, chamou Ele por testemunha e falou: o Senhor pode estar aqui por testemunha. Então isso é muito sério. E sabe o que Satanás faz muitas vezes? Eles foram enganados. Mas eles sabiam, a Bíblia não menciona como eles souberam. Mas a Bíblia diz que eles sabiam. E usaram aquilo que Deus tinha falado para Josué acerca deles. Eles sabiam que eles não podiam fazer aliança com o povo de perto, mas poderia fazer com o povo longe. O que eles fizeram? Vestiram pano de saco, se fingiram. Vocês entendem? Satanás nunca vai utilizar nada que está fora da palavra para nos enganar. Satanás é inteligente, mais do que eu e você juntos. Ele vai se utilizar daquilo que é a palavra para nos confundir naquilo que é o propósito que o Senhor preparou para nós. E nessa história, muitas vezes, eu sou cabeça e não cauda. Eu primeiro esqueço de consultar Deus com relação àquilo que Ele tem para nós, para mim, para vocês. E começo a decidir as coisas baseado naquilo que eu entendo. Não é sobre aquilo que nós entendemos. Conhecimento, nós adquirimos, mas sabedoria é o que nós fazemos com aquilo que nós conhecemos. A Bíblia diz que peça sabedoria e Deus a dará deliberadamente. Não basta só eu conhecer da palavra, eu preciso pedir a Deus sabedoria para manusear a palavra ao ponto que eu seja abençoado e promovido, mas as pessoas também são, sem comprometê-las naquilo que é o propósito. E às vezes a gente, por conhecer a palavra, está comprometendo pessoas porque nós achamos que sabemos demais e comprometemos as pessoas em aquilo que nós somos. Depois vocês vão ler lá o restante da história, porque não é sobre isso que eu quero falar, é sobre exatamente a aliança. Deus moveu, eles foram colocados como lenhadores e Deus reorganizou as coisas. Mas Deus não precisaria fazer isso se antes eles tivessem consultado. Foi um ajuste que foi feito para que o povo não perecesse naquele momento, sim, mas futuramente veio a consequência daquilo que foi uma aliança feita, porque ela foi quebrada. Não por Josué, mas foi por um rei. E eu queria falar para vocês hoje, antes de tomarem qualquer decisão na vida, seja de cunho emocional, espiritual, financeiro, consultem ao Senhor, para que vocês não sejam comprometidos e não comprometam as pessoas que virão depois de vocês com aquilo que foi a decisão impensada. Porque por mais que alguns não sejam casados, não sejam pais, a gente sempre vai ter alguém, queridos, que a gente exerce uma posição de autoridade sobre ele. Talvez você tenha uma casa, você tenha uma mãe. Talvez Deus te estabeleceu em um lugar como resposta de Deus para aquele lugar. E muitas vezes por falta de sabedoria. A gente tem feito aliança com pessoas que não podem suportar ainda aquilo que Deus tem para nós. E a gente acaba comprometendo aquilo que é o projeto. Tanto na nossa vida, quanto na vida dos outros. Nós escravizamos as pessoas naquilo que é o propósito do outro. E muitas vezes esse propósito é o do nosso inimigo. Vamos ficar de pé? Ministério de Louvor.
eu queria te convidar essa manhã a você refletir e você perguntar a Deus aonde foi que você fez uma aliança, para que o Senhor te dê estrutura para suportar aquilo que são as consequências, sejam elas boas ou ruins, e para que Ele possa apressar na colheita para que você não sofra. Nós temos um Deus que é muito intencional, mas nós temos um Deus também que é justo. Deus, muitas vezes a gente mede Deus com aquilo que é a nossa régua, mas Ele tem uma régua de medida própria. A Bíblia diz que Ele é justo. E nós somos feitos justiça daquilo que Ele é. E uma vez que nós somos feitos justiça, nós temos que caminhar enquanto justiça de Deus. Não adianta a gente conhecer de um Deus tão grande que é justo e continuar tendo atitudes que não coadunam, que não estão alinhadas com aquilo que Deus é. Então, onde você vai lá buscar na sua mente, onde você fez uma aliança que não deveria ter feito, primeiro você vai pedir perdão e vai pedir Deus para te dar estrutura, para que você possa caminhar com isso. Para que Deus te dê estrutura para que você possa passar por esse tempo, para que uma nova colheita, para que um novo plantio seja feito, uma nova colheita venha. Porque tudo aquilo que nós vivemos, ou é balizado por um propósito, ou por uma permissão, e nós decidimos viver balizados por aquilo que é o propósito. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar a minha vida. Eu quero te apresentar, Senhor, a vida da igreja, cada um dos meus irmãos. Deus, visita aquilo, Senhor, que foram as alianças estabelecidas fora daquilo que é o propósito. A Tua palavra nos diz que o Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Então que o Senhor possa ir adiante de nós, Senhor, quebrando sim as portas de ferro, os ferrolhos de bronze, mas trazendo a nós a consciência daquilo que são as decisões futuras que nós precisamos ter e consultar ao Senhor antes de tomar qualquer decisão, Senhor, impensada por aquilo que nós vimos. Deus, que nós não sejamos seduzidos, Senhor, por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós desejamos, ou por aquilo que são as nossas necessidades ou desejos desenfreados. Que nós sejamos direcionados por aquilo, Senhor, que é o Teu Espírito dentro da direção da Tua palavra. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós fazemos aquilo que não deveria ter sido feito, sem consultar aquilo que o Senhor é, mas o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é bom e a Tua palavra diz que as Suas misericórdias duram para sempre. Deus, então faça em nós aquilo que precisa ser feito, que nós possamos, Senhor, viver uma vida plena, Senhor, daquilo que é a Tua vontade, aquilo que é o Teu querer, mas que nós possamos buscar, Senhor, em Ti, aquilo que é a direção a ser tomada. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa restabelecer, Senhor, o caminho, a rota. Deus, nos dê estrutura, Senhor, para corresponder àquilo que foi a aliança que nós fizemos. Porque assim como foi no passado, ainda que nós venhamos a quebrar, ainda que nós sejamos, Senhor, pessoas que se esquecem daquilo que são as alianças feitas, o Senhor não. E a maior aliança que foi feita foi entre Cristo e nós através da cruz. Deus, isso foi o maior sacrifício, nós entendemos o peso daquilo que é uma aliança. Então, antes de inserir pessoas naquilo que é o propósito da nossa vida, antes de comprar guerras que não são nossas, nós, Senhor, dizemos sim ao Senhor para nos reposicionar aquilo que foi já a decisão tomada. Deus, olhe para nós e direcione os nossos passos a partir daqui, a partir das alianças que foram feitas. Porque o Senhor é um Deus de aliança. O Senhor é um Deus, Senhor, que não revoga aquilo que foi feito. Porque se nós lermos, Senhor, as alianças com os homens, Noé, Moisés, o Senhor foi, Senhor, balizando e corrigindo, mas jamais retratando ou revogando ou quebrando. Então que o Senhor possa vir, Senhor, a partir de agora, nos alinhar ao propósito que o Senhor já estabeleceu para nós com aquilo que foi a nossa decisão. Que a partir de agora nós possamos começar a fazer um plantio inteligente, buscando aquilo que é a direção do Teu Espírito, para que nós não venhamos colher dor, tristeza, frustração, Senhor, nem para nós nem para os outros, para que pessoas que fazem parte daquilo que é o propósito ao qual o Senhor tem preparado para nós, não sofram por causa daquilo que foram as nossas decisões erradas.
Pai, eu quero te louvar, porque independente daquilo que muitas vezes nós fazemos, o Senhor é o Deus que vem balizando aquilo que nós somos. Eu quero te louvar e quero te engrandecer, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Pode aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. Se assenta aí por um instante. Bispo, parabéns pela palavra, viu? Vou mandar um bilhete pro teu pastor, dizer que ele está de parabéns por fazer discípulos assim tão excelentes. Deus te abençoe, tá bom? Pegar contato da senhora numa próxima oportunidade, a senhora estará conosco como novo. Graças a Deus por isso. Obrigado, Cosmo. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, nós ontem tivemos um encontro de casal aqui sensacional. Foi tremendo. Você que não veio, os casais que não vieram perderam. E perderam mesmo. Eu queria falar alguma coisa para vocês, espiritualizar, dizer que Deus vai te dar outra oportunidade. Outra, mas a de ontem, infelizmente, vocês perderam. E a sua chance é que haverá um próximo. Então, nesse próximo, se organiza aí, porque vai ser forte. Nós estamos aí com uns projetos aí bem abençoados. E você vai poder fazer parte disso. Então, uma pessoa falou: bispo, em nome de Jesus, no próximo culto de casais eu vou estar lá. Ele está solteiro nesse momento, mas a fé está inabalável. Então, concordei, Deus fazer a obra, né? E até lá você tem chance. Você que é solteiro, até lá você tem chance. Depois de uma palavra dessa, você vai orar mais, vai ser mais prudente, mais cauteloso e vai fazer a escolha certa. Amém? Então, pois eu vou fazer um culto para os solteiros, irmãos. Eu tive misericórdia de vocês ontem. Falei: Jesus, eu preciso fazer um culto para os solteiros, irmãos. E nós vamos fazer um culto para os solteiros. Amém? Amém ou não? Então você que é solteiro, vai se preparando aí, porque eu vou ser instrumento de Deus para a tua vida. E aí você vai convidar o maior número de solteiros que você conhece. Vai que nesse movimento aí Deus faz a obra, né? E te coloca alguém na tua vida. Então, vai ser forte. Eu vou preparar aí a agenda, o maior culto de solteiros do Distrito Federal. Então vai ter tempo para você divulgar, para ficar cheio, lotado de pessoas solteiras ali.